Aquela tal rede cara, devagar, que não é escalável, o Ethereum, que vem passando por alguns maus bocados, inclusive sendo ultrapassada por outras L1s como a famosinha Solana. Será que ainda tem esperança para Ethereum? Será que ainda vale a pena investir nesse ativo? Será que ele vai ficar para trás enquanto outras criptomoedas vão de fato conseguir valorizar e superar o Ethereum? Afinal, Solana está batendo forte na concorrência e parece que Ethereum nem se mexeu ainda. Então, por isso que esse vídeo vai ser bem focado nesse ecossistema para a gente entender se ainda vale a pena investir em Ethereum e, obviamente, um catalisador em potencial muito importante para Ethereum, obviamente, são os ETFs de Ethereum que estamos falando aqui. Inclusive, faltam 3 dias para a possibilidade de um acontecer e justamente a gente vai analisar isso aqui também, se essa chance de fato é verídica, se a gente pode ter essa aprovação agora e o que aconteceria se nós tivéssemos aprovação ou se ele vai ser rejeitado e o que aconteceria também se de fato ele for rejeitado. Então vamos dar um panorama completo do ecossistema, se ainda vale a pena investir nisso e as duas possibilidades aqui dos ETFs, a aprovação e a não aprovação. Tudo que eu peço em troca é aquele legítimo like aqui, como vocês sabem, vocês não vão ver patrocínio aqui, não vão ver inserção de linguiça, vocês vão ver foco no fundamento, dados e métricas para vocês conseguirem de fato, conseguir tomar decisões mais assertivas. Então deixa esse likezinho aí na moral e se fizer sentido depois você se inscreve aqui também, afinal estamos há mais de 4 anos aqui no mercado cripto, analisando e ajudando vocês a surfar esse ciclo de forma exponencial e correta, sendo muito assertivo nas nossas análises. Primeiro de tudo, então, a gente cai aqui para a questão da oferta e demanda que se traduz em tokenomics, o modelo de negócio da Ethereum. Muito importante para a gente conseguir julgar se ainda vale a pena, se isso aqui vai ter uma apreciação ao longo do tempo. Olhando primeiramente, então, a questão do seu supply, do seu fornecimento das moedas aqui no mercado agora. Desde a EIP 1559, ou seja, aquela adição da queima de tokens dos burns, a gente já pôde ver uma leve queda nessa emissão de novos Ethereums. Só que depois do demerge, se você está aqui um pouco mais de tempo, tem vídeo aqui no canal lá de 2022, enquanto muitas pessoas estavam falando, quando tiver o demerge, vai ser liberado os tokens de Ethereum e Ethereum vai cair um monte. O que aconteceu? Completamente o oposto. Se você colocar aqui no canal, for procurar lá por Ethereum, merge, qualquer coisa assim, você vai ver o vídeo de eu falando que aquilo não iria acontecer para você não ser manipulado, tá? Então, desde essa época aqui, o supply de Ethereum ele caiu muito, a emissão ficou estática e também deflacionária, que significa o quê? Que tem mais moedas sendo queimadas do que emitidas, ou seja, mais moedas sendo tiradas de circulação do que vindo aqui em circulação. Isso é muito bom porque cria um efeito muito legal de oferta e demanda. Aqui, eu já vi muitas coisas no Twitter e muitas pessoas falarem agora, principalmente aquelas que são solanetes ou bitcoiners maximalistas, os maxes dos seus ecossistemas, que você nunca seja um desses, justamente porque você está limitando o seu potencial de ganho. Eu só mexo com Ethereum. Eu só mexo com Solana. Eu só mexo com Bitcoin. Beleza, você está deixando milhões na mesa, simples assim. Agora, olhando a perspectiva como um todo, se a gente olha nos últimos 30 dias, obviamente a gente vai ver um aumento na emissão de 0,52%, tá? Por quê? Porque nós tivemos uma queda na usabilidade da rede, eu já vou te mostrar para onde essa demanda foi. Só que quando a gente aumenta o horizonte de tempo nos últimos 613 dias, ou seja, desde o merge, naquela atualização que eu acabei de mostrar para vocês, nós ainda estamos deflacionários, nós ainda estamos em 0,19% de emissões aqui, ou seja, a Ethereum continua deflacionária, menos tokens no mercado. Se a gente compara isso inclusive com o Bitcoin, aqui alguns Bitcoins Max vão se revirar aí, ou seja, o que for, o Bitcoin ele tem uma emissão aí anual de 1,67%, enquanto a Ethereum está em 0,19%, ou seja, menos emissões aqui ainda que o Bitcoin, tá? Então isso é muito importante da gente olhar na perspectiva no longo prazo como um todo. E aqui está a emissão do Ethereum ao longo do tempo, cada vez caindo mais, parece até os halvings do Bitcoin se a gente for parar para ver, né? Mas aqui é onde ela está essa emissão agora, muito, muito baixa. Então isso se traduz em quê? Em oferta controlada. A Ethereum ela tem um modelo de negócio, de tokenomics ali muito interessante, que essa oferta que vem para o mercado, ela baixa. É uma oferta que tem queima acontecendo, e quanto maior a usabilidade da rede, mais queimas a gente vai ter aqui. Então esse lado da oferta é muito bom. Agora o lado da demanda, tem pessoas querendo isso daqui? Quando a gente olha aqui para Ethereum e a quantidade de Ethereum em stake, a gente pode ver que é uma métrica muito interessante, que cada vez mais as pessoas estão colocando o seu Ethereum em stake, estão travando os seus Ethereums, ou seja, tem uma demanda. Quando você coloca Ethereum em stake,
você tira ele de circulação, ele fica mais difícil de ser vendido. Então, essa pressão de venda ela pode acabar sendo menor, contribuindo para uma melhor relação de oferta e demanda. Quando a gente olha aqui também pela porcentagem de Ethereums em contratos inteligentes, seja em protocolos de staking, seja em protocolos de lending, seja em protocolos de pool de liquidez, seja o que for, Ethereums travadas colocadas em aplicativos descentralizados, em contratos inteligentes, só vem aumentando cada vez mais exponencialmente, ou seja, mais Ethereum estão sendo tiradas de circulação, contribuindo para uma pressão de venda cada vez menor. E quando a gente olha mais uma vez para as hodl waves, que é praticamente a mesma coisa que o Bitcoin tem, quando a gente olha essa demanda por Ethereum, a gente pode ver que 50% do supply de Ethereum hoje, do fornecimento de Ethereum hoje, não mexe faz 2 anos. Ou seja, nós temos grandes holders aqui, 50% do fornecimento não é mexido, não é jogado para uma corretora, não é vendido faz 2 anos. 20% do Ethereum hoje, do supply do Ethereum, não mexe faz 5 anos. E 7% não mexe faz 7 anos. Ou seja, temos uma demanda de long-term holders aqui, da galera que segura e não mexe, contribuindo, obviamente, para uma relação ainda melhor de oferta e demanda, positiva, porque a galera não mexe, não vende seus Ethereums. Então, essa relação acaba sendo positiva, nos mostrando que nós temos uma alta demanda por Ethereum. Além de ter Ethereum em stake, além de ter Ethereum cada vez mais em contratos inteligentes sendo travados, além dessa demanda da galera holdando, nós temos que Ethereum é necessária para pagar as taxas de gás, seja na sua própria rede ou seja nas suas L2, que é o ponto que a gente entra agora analisando a sua unidade de conta em TVL. Podem falar de qualquer outra rede, pode falar mal de Ethereum, mas nós temos 100 bilhões de valor de mercado dentro dessa blockchain. Ou seja, é uma quantidade muito grande. Tem muito dinheiro travado dentro do ecossistema de Ethereum. Por isso que é importante a gente olhar sempre para os dados. FUD, medo, incerteza, isso sempre vai ter. Sempre vai falar mal ali ou outra coisa assim. Mas quando a gente olha para os dados, a gente consegue ver que tem muito dinheiro travado. A rede que tem mais dinheiro travado é a Ethereum. Quando a gente olha as stablecoins que mostram fluxo de dinheiro positivo, de novo dinheiro entrando on-chain, que são as stablecoins, dólares entrando, a gente pode ver que 60% aqui é da Ethereum. E os outros 20%, olha que interessante, acaba sendo a Tron aqui. Mas a Ethereum é mais importante. Por que a Tron está com esse volume? RWA. Nós temos lá o STUSDT, que é um aplicativo deles de RWA que acaba puxando bastante ali para a rede, está focado em USDT. Mas a Ethereum controla a maior parte do mercado, então ela é uma unidade de conta, tem um TVL gigantesco e cada vez mais pessoas utilizando o ecossistema, pagando taxa de gás em Ethereum, utilizando os seus Ethereums. E aqui, por último ponto, nós temos a inovação em descentralização, que é justamente o que a Ethereum vem fazendo muito. Quando a gente olha os validadores ativos na rede, cada vez mais validadores se conectando, colocando Ethereum para fazer stake, deixando a rede mais segura e, consequentemente, mais descentralizada, mais pontos de conexão, mais nós, mais pessoas validando a rede, mais pessoas travando o seu Ethereum. Então, em questões de descentralização, isso acaba sendo muito importante porque contribui para a descentralização do Ethereum. E olhando aqui rapidamente as questões das L2, das camadas 2, nós podemos ver que boa parte do Ethereum foi mandado, que foi enviado para as camadas 2, e isso vem crescendo cada vez mais. 80% hoje, meus queridos e queridas, 80% acaba acontecendo dentro das L2, tá? Somente cerca de 20,26% é que está a movimentação dentro da Ethereum. E aqui muitos podem ver isso como maus olhos. Ah, mas a Ethereum não tem movimentação. Por isso que eu falo, a gente tem que lembrar que nas camadas 2, na sua maioria, elas usam o quê? Elas usam Ethereum para pagar as taxas de gás, ou seja, temos 80% do volume acontecendo em L2 e da mesma forma as pessoas estão utilizando as taxas de gás pagas em Ethereum. Então isso mostra cada vez mais a eficiência da Ethereum de conseguir atingir a escalabilidade através da sua modularização, que é justamente essas camadas 2, essa parte modular que a Ethereum vem se encaixando. Então mostra que ao todo nós temos um token que ele tem demanda,
que ele tem pouca oferta no mercado, que ele está cada vez mais travado em contratos, contribuindo cada vez mais positivamente para a sua oferta e demanda para essa relação aqui. Temos um ecossistema que está sempre inovando, sempre desenvolvendo, atraindo cada vez mais desenvolvedores e atraindo cada vez mais validadores. Se você olha para o mundo blockchain hoje, a maioria é EVM, a maioria quer ser compatível com o Ethereum, justamente para ter essa ligação com o ecossistema ali, tá? Então, na minha visão, a Ethereum sim, ainda vale a pena investir, tenho em carteira uma das minhas maiores posições e eu acredito que ela está sendo subestimada nesse ciclo porque tem muito chão para ainda acontecer e acredito que Ethereum vai dar muitos bons frutos. É questão de rotação de narrativas, aquilo que eu sempre falo para vocês. Essa é uma dos motivos do porquê eu estar segurando o Polygon ainda, tá? Então acaba sendo justamente essa correlação com o ecossistema, que eu acredito que isso daqui vai ter um twist ainda nos próximos meses. E aí vem a questão, qual pode ser esse catalisador que vai empurrar a narrativa do Ethereum mais forte? Na minha visão, é o ETF. E aí vem a questão, o EN ETF, isso aqui é um meme no mercado cripto, tá? Eu escrevi errado de propósito. O EN ETF, quando esse ETF vai acontecer, vai ser aprovado? Vamos lá, meus queridos e queridas, uma coisa muito importante aqui, se esse ETF for aprovado, eu até desenhei aqui uma barra, se o ETF for aprovado, isso aqui vai acontecer, daqui a 3 dias. Essa barra aqui vai acontecer. Claro que eu tô brincando todo de sacanagem, mas pelo menos 1/3 dessa barra pode vir a acontecer. Por quê? Porque todo o mercado já está precificando que isso não vai acontecer, que não vamos ter aprovação do ETF de Ethereum agora no dia 23 de maio, que faltam 3 dias para acontecer. Vamos entender isso um pouco melhor. A BlackRock entrou com um pedido oficial. E a BlackRock ela tem 99% de chance de aprovações, ou seja, somente uma vez na história é que o ETF da BlackRock foi rejeitado. E foi rejeitado até porque eles colocaram os papéis lá de qualquer jeito. Tá, vamos mandar para ver se passa. Foi a única vez que a BlackRock recebeu de fato essa rejeição aqui, no último deadline, tá? Então, isso mostra o otimismo da galera com essa aprovação do ETF. Pô, BlackRock preencheu aqui, entrou oficialmente, agora vai ser aprovado. Só que aí que vem a questão. Temos gestores e analistas aqui falando da Bloomberg, da Deus e o mundo aí, gestores falando que eles se preparam para rejeição desses pedidos de ETF. Então aí a galera já começa a ficar pessimista. E hoje nós temos uma chance de 20 a 30% somente desse ETF ser aprovado agora no dia 23. Dois camaradas que eu acompanho, James Seyffart e Eric Balcones, esses dois caras que estavam atrás ali falando bastante sobre o ETF de Bitcoin, falando que ia ser aprovado, e eles foram tanto quanto aí assertivos, por assim dizer. Então esses dois camaradas agora estão falando aqui o seguinte, desculpa galera, não vai acontecer esse ETF aqui de Ethereum no dia 23. E teve esse cara, Nate Jarvis aqui, desculpa se eu estou pronunciando o teu nome errado, que ele falou ali em questão da Coinbase, que a Coinbase fez uma análise que inclusive eu utilizei aqui para fazer esse panorama completo. O relatório da Coinbase diz que tem de 20 a 30% e Eric Bulmas ele acabou repostando isso daqui, retweetando e falando, galera, isso não vai acontecer. Então temos dois personagens bem pessimistas aqui em relação a essa aprovação. E aí vem a pergunta, tá, faz sentido esses caras estarem pessimistas? Será que eles estão olhando para outra ponta do mercado que a Coinbase está olhando e está dando esses 20 a 30% de aceitação aí? Bom, eu acredito que esses caras podem estar certos. Por quê? Uma coisa muito simples. Quando a gente olha aqui para essa aprovação, ó, SEC Next Deadline, ou seja, o próximo deadline, o próximo vencimento da aprovação ou não aprovação da SEC. Está aqui, ó, no dia, cadê? 24, aqui, ó. Dia 5, tá? Dia 23 de 5 de 2024, ou seja, daqui a 3 dias. Esse ETF aqui é da VanEck, não é da BlackRock. A BlackRock tem 99% de aceitação. Agora, a VanEck, é outro ETF, é outra instituição, então não é a mesma coisa. A outra está para ser aqui no dia 24 e a outra no dia 30, ou seja, nessa semana aqui. E elas são Hashdex e a 21 Shares e a ARK aqui. Também já sendo rejeitadas muitas vezes.
Só quando a BlackRock entrou com o ETF de Bitcoin é que de fato as chances se elevaram. Por isso que as chances agora do ETF de Ethereum foram elevadas. Mas não é a BlackRock agora que vai ter essa aceitação. O último deadline da BlackRock está aqui embaixo, ó, que vai ser quando? Aqui, ó, no mês 8, no dia 7 de 2024. Ou seja, dia 7/8 de 2024. Se não me engano, aqui é agosto, tá bom? Então aqui, meus queridos e queridas, é que a gente tem de fato a chance maior do ETF de Ethereum ser aprovado. Por isso que eu falei e brinquei que se ele for aprovado daqui a 3 dias, isso aqui vai acontecer. Porque o mercado já precificou o Ethereum, por isso que não está se mexendo. Porque o mercado está precificando que não vai ter aprovação, portanto não vai ter alta, portanto eu não vou investir. Então, se tem aprovação, ele vai contra toda expectativa de mercado, e aí todo mundo vai acabar comprando, porque as vendas já meio que aconteceu, ninguém mais vai vender, porque todo mundo espera que isso não vai ser aprovado. Agora, se for aprovado, aí a gente vai ter essa galera comprando aqui. Então, a maior chance é aqui, tá? Para ficar mais claro, potenciais não aprovações, potenciais negações no dia 23, 24 e dia 30 de maio, pela VanEck, pela ARK e pela Hashdex. Essas 3 aqui provavelmente serão rejeitadas, com chances de 20% a 30%, segundo a Coinbase, de aprovação. Se for aprovado, vai ser lindo para Ethereum e para as camadas 2. Então, torço para que realmente seja aprovado e todo mundo esteja errado. Seria muito bom se isso de fato acontecesse. Agora, potencial aprovações de fato. As maiores instituições, Fidelity e BlackRock, que vai acontecer no dia 3 de agosto e no dia 7 de agosto, que é quando nós temos o maior player com 99% de aceitação de fato esse ETF for aprovado aqui. E aí vem a questão, tá, Lucas, e se não for aprovado? Galera, eu vou dar aqui a minha opinião pessoal agora do que de fato pode vir a acontecer. A chance é muito alta de ele realmente não ser aprovado daqui a 23 dias. E tomara que todo mundo esteja errado como eu estou falando aqui. Mas a chance realmente é muito baixa. Então ele pode não ser aprovado. Se não for aprovado, como a maioria acredita que não vai ser, a gente pode ter de fato o Ethereum lateralizando por um pouco mais de tempo. Até dando uma quedinha, camadas 2 sofrendo um pouquinho ali. Mas o mercado já precificou. Então eu não acredito que seja uma coisa horrenda, que Ethereum vai cair 15%. Não vejo dessa forma porque aquilo que eu falei, quem tinha para vender, já vendeu, porque o mercado já precificou essa não aprovação. Claro que ainda tem um ou outro, mas é uma porcentagem baixa aqui. O que vai acontecer na minha opinião pessoal aqui? Isso não sendo aprovado, isso vai acabar tendo algum processo ou alguma coisa para dizer que Ethereum não é uma security. E Ethereum ganhando esse processo contra a SEC, que não é uma security, lá em agosto ele tem margem de aprovação. Então é rejeitado agora para entrar com um processo, ganha esse processo de não security e lá em agosto ele tem essa prerrogativa aqui para de fato ser aprovado. Por que eu estou falando isso? A XRP, lá em julho de 2023, você pode ver que ela subiu pra caramba e continua ainda zero perante ao Bitcoin, nada muda, continua sendo um lixo, uma shitcoin. Ela mostra aqui, o juiz disse que ela não é uma security e ela ganhou o caso contra a SEC. Então a pergunta aqui, a suposição é óbvia. Se XRP, que é um lixo, centralizada, não é uma security, não é um valor imobiliário, Ethereum nunca que vai ser um valor imobiliário, uma security, até porque a própria CFTC, que é um outro órgão lá dos Estados Unidos voltado para as commodities, já falou que não é um valor imobiliário. Então é a SEC enrolando tudo isso daí. Então, na minha visão, rejeitado, entra processo, ganha processo e depois em agosto ele é de fato aprovado ali, porque a BlackRock está aqui. Agora, se tudo isso for invalidado e daqui a 3 dias o ETF for aprovado, lindo, que de fato isso aconteça. Mas eu tô aqui para dar perspectiva geral para vocês de se não aprovar e se aprovar, que foi justamente o que eu falei e a minha opinião pessoal do que de fato vai acontecer. Não que eu esteja errado, não que eu esteja certo, eu não sou o dono da verdade, tá? Para mais conteúdo é só me seguir lá no Instagram, lucas.amêndola com 2 As no final. O link vai estar aqui no comentário fixado. E se quiser já se ajeitar e se preparar para as próximas vagas do DeFiverse, nós iremos abrir no dia 11 de julho. A lista de espera também já está aqui junto no comentário fixado. Tenha uma ótima semana, muitos lucros e aproveita para se inscrever no canal se você ainda não fez, porque aqui é sempre conteúdo com foco no fundamento. Até a próxima, ótimos lucros, te vejo por aí.